A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 22 de março, é o dia 128 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 22 ao 24. Hoje também é o 25º dia do nosso propósito de 30 dias de busca pelo Espírito Santo. Então, não se esqueça de jejuar. Esses últimos 5 dias serão determinantes, então entregue o seu melhor. Jejue com regularidade, com qualidade. Entregue o seu melhor a Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai entregar mais daquilo que você tem buscado. Então, se você tem buscado o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que Deus ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? Sem mais delongas, vamos para nossa leitura do dia, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 22, versículo 11. Enquanto você procura, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama, compartilhe com quem ainda não conhece Jesus, porque é necessário que essas pessoas escutem a palavra de Deus. Então, chame essa pessoa para ouvir, para participar do propósito de busca pelo Espírito Santo. Vamos fazer a nossa parte para ganhar almas para Jesus. Amém? Após essa palavra, essa pequena ministração, eu quero orar pela sua vida nesse propósito, para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, para que você seja fortalecido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos à leitura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 11, diz o seguinte: Porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o entre os filhos do rei, aos quais matava, e o pôs com a sua ama na casa dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler nos relata sobre um fato que aconteceu dentro da família real no que diz respeito à sucessão do trono. Atalia, mãe de Acasias, viu que o filho dela morreu e enxergou a chance de assumir o trono de Judá. E quando ela vê que o seu filho morre, ela começa a assassinar todos os seus netos que receberiam o trono de Judá. Nesse meio de assassinato, de disputa de poder, Josabeate, ela pega Joás e esconde junto dos sacerdotes. Aquela criança fica escondida da sociedade em si durante 6 anos. E durante esses 6 anos, Atalia, a mulher a qual assassinou todos aqueles que poderiam receber o trono de Judá, ela reina
de forma interina sobre o povo. Esse texto, ele nos traz uma lição muito importante. A lição desse texto, ela se aplica à nossa vida de uma forma muito viva. Por quê? Muitas vezes nós vemos a chance de alcançar uma posição, de alcançar um grande objetivo, e de repente nós nos deparamos com alguma situação que nos impede de alcançar aquela posição ou aquele objetivo ou aquela conquista que nós estávamos idealizando, querendo ou até mesmo projetando, e não entendemos o porquê daquele objetivo ser frustrado. E muitas vezes nós vemos pessoas que agem na maldade, que pisam em outras pessoas, que se aproveitam de situações para prejudicar outras pessoas e subir na vida pisando nos outros, alcançando esses objetivos. E muitas vezes essa situação gera frustração, gera tristeza, desânimo. Muitas vezes pensamos se realmente estávamos na direção certa. Mas se porventura aconteceu isso com você, hoje Deus está trazendo uma resposta para a sua vida, dizendo o seguinte: vai chegar o tempo de exaltação, vai chegar o tempo de reconhecimento, vai chegar o tempo em que você vai alcançar aquilo a qual você projetou, a qual Deus lhe prometeu, aquilo que lhe é por direito. Vai chegar o tempo que você vai alcançar. Você não alcançou ainda. Quando parecia que você ia ser notado ou notada, quando parecia que as pessoas iriam te enxergar, e aconteceu alguma coisa que te tirou do foco, te tirou dos holofotes, vamos dizer assim, foi Deus te livrando. Porque se você ficasse na mira das pessoas antes da hora, você se tornaria um alvo fácil para quem estava determinado em te destruir e te matar. Talvez você olhe para a situação da sua vida, você veja que você não conseguiu alcançar, você não conseguiu subir o degrau, não conseguiu acessar uma bênção a qual você estava querendo, estava projetando, estava enxergando, e pessoas que não merecem, pessoas ruins assumiram a posição que deveria ser sua. Mas não desanime por conta disso. Não se entristeça por conta disso. Porque o Senhor está no controle. Vai chegar o tempo de exaltação, vai chegar o tempo que você vai assumir a posição que lhe é por direito. Vai chegar o tempo do reconhecimento. Não se preocupe porque pessoas que aparentemente não merecem, pessoas que agem na maldade assumiram essa posição. Não se preocupe, porque vai durar pouco. Mas foi necessário que isso acontecesse para que Deus te livrasse dos ataques do inimigo enquanto você ainda não está pronto. Então, aproveite esse tempo precioso que Deus te deu, longe dos holofotes, longe da atenção do povo, longe da pressão, para se desenvolver, para se fortalecer, para conseguir se estruturar na presença dele. Que veja, Joás, ele é criado
próximo dos sacerdotes. E esse período de 6 anos que ele cresce próximo dos sacerdotes, ele se aprofunda no costume sacerdotal. E ele, com apenas 7 anos, assume o trono, faz um acordo com o povo, e o povo aceita esse acordo de servir a Deus. E o próprio povo vai destruir os altares, as imagens de Baal, e também mataram o sacerdote de Baal. E se dedicaram a fazer tudo quanto foi determinado para que os levitas e sacerdotes realizassem. Então, aquele menino que cresceu, se estruturou na palavra, ele trouxe para o povo a vontade de Deus. Então, o período de 6 anos que ele ficou fora dos holofotes, sem relevância alguma, escondido, foi um período que Deus usou para preparar ele, para que ele assumisse o reinado e instituísse novamente a purificação espiritual. Então, não se entristeça, não desanime, encare isso como uma oportunidade que Deus está te dando para que você se prepare melhor, para quando você chegar lá, você fazer a diferença. Porque vai chegar o tempo de alcançar, vai chegar o tempo de se assentar na cadeira, vai chegar o tempo de assumir. E quando você chegar lá, você precisa estar preparado para fazer a vontade de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, para que Deus venha derramar o Espírito Santo de Deus e te encher com a autoridade, com a sabedoria e com o discernimento. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor derrame sobre a vida dos teus filhos o teu Espírito Santo. Para que o teu Espírito Santo venha direcionar os passos e o aprendizado dos teus filhos. Para que eles possam se desenvolver, se alicerçar na palavra, se fortalecer e viver a verdade do Evangelho e da tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor vai mover o sobrenatural sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. E que se porventura eles estavam prestes a alcançar uma grande conquista, prestes a viver uma grande promoção, uma grande conquista, uma grande realização, e de repente tudo deu errado, e de repente as coisas viraram de cabeça para baixo, que eles possam entender que isso é livramento da parte do Senhor, para que eles se preparem, para que eles se encham da tua palavra, para que eles estejam alicerçados na verdade do Evangelho, para que quando o Senhor entregar a posição que lhe é por direito, eles estejam preparados para fazer a tua vontade. Então, em nome de Jesus, Pai, arranca toda tristeza, arranca todo desânimo, fortalece, Pai. Enche, Senhor Deus poderoso, de força, de energia, de disposição. Reveste, Pai, com o teu Espírito Santo, para que eles possam viver a tua vontade, se preparar ao máximo, para que quando eles alcançarem essa posição de relevância, o teu nome
seja glorificado e exaltado através da vida deles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.